Em Parafatologia, página 6, quarta linha, poderia comentar o momento de disponibilização mental, as inspirações amparadoras? Sim, no momento que você dá essa pausa e você para pensar, é o momento que você fica disponível para alguma inspiração de amparador. Se você responde sem parar para pensar, você passou, você nem está vendo o que está acontecendo. Então, a hora que você permite, você abre espaço mental para que possa haver, caso tenha amparador, né, que ele possa se manifestar. Adriana, aqui. Sim, por favor. Oi. Em que momentos, assim, em que contexto que você começou a perceber, ter insights sobre esse processo do instante cosmoedificador, assim, como que se deu o início disso, como que você consolidou isso, assim? Não, eu já percebia que em alguns momentos eu conseguia fazer isso, e eu até chego a citar isso no verbete empenho proexolíneo. Né? Eu chego a falar alguma coisa, mas não tinha nome, entendeu? Assim, até eu falei o caso que meu computador caiu no chão já 2 vezes, né? Então, na hora que cai aquele laptop, parece que o mundo para, naquele momento você tem que respira, manter a calma e vai tentar resolver. Então, eu vi que eu já fazia isso em algumas, eu não sei dizer quando começou, por isso que eu falo que tem um processo de conscientização, de em alguns momentos eu já consegui segurar a onda e fazer. E aí, na hora que eu falei, não, isso aí tem um nome. Por isso que eu falei da importância. Na hora que você dá um nome e você vê que isso é uma técnica, e aí você formaliza para você. Então, você vai começar a ver não só as vezes que você consegue aplicar, como as vezes que você não consegue aplicar. Então, uma coisa que ficava solta, uma vez eu consigo, aqui eu não consigo, nesse contexto eu consigo, nesse outro eu não consigo. Você começa, não, peraí. Então, por que ali eu consigo e no outro eu não consigo? Então, você começa a estudar. Então, por isso eu acho a importância dessa observação de dar nome. Porque na hora que você dá nome, por exemplo, no meu caso, eu me comprometo com isso. Eu dei um nome. Eu me comprometo agora, e aí começa a especificar, comecei a estudar. Então, o que é isso? O que acontece? Aí você vai aprofundando. Então, você também vai se comprometendo com essa técnica. O exemplo que você deu foi do notebook que caiu no chão, né? Que é uma coisa bem simples. Podemos dizer que logo no início, quando essa habilidade começa a se instalar, assim, não é tanto com pessoas, mas mais com objetos? Que não, com pessoas também. Com pessoas também. Pessoas também. Às vezes, em determinado contexto, você vê uma situação, a pessoa vem, às vezes, mais alterada, mais agressiva, e você segura e vai... Como é que eu posso fazer para ajudar agora? E aí, por que com uma pessoa eu consigo, com outra eu não consigo? Então, aí começa você a fazer estudo. Com algumas você consegue, com outras não. Então, como é que você... Aí vai o processo do estudo, de como que você vai fazer para aplicar isso. Então, eu vejo isso meio geral. Eu falei do computador porque é complicado, mas... Existem outros, que é difícil ficar falando de pessoas, né? Mas existem situações também que a gente vê que a gente tem que segurar a onda. Mas isso eu comecei a lembrar que desde criança eu fazia isso às vezes. Eu não entendia muito bem, mas eu fazia de boba, às vezes, desentendida. Eu fazia às vezes no colégio, fazia desentendida, e era a forma de eu fazer de não entrar na onda. Você ficava querendo provocar, às vezes eu fazia de boba e saía pelo lado. Então, são formas que você às vezes você já fazia, mas não tinha um nome, não era uma coisa assim esporádica. Não é uma coisa mais para tentar fazer geral. E aí eu comecei a ver a importância disso para a desperticidade. É fundamental, na verdade, né? Porque, na verdade, você está se brindando para que você não vai ficar, qualquer coisinha que vem, vai conseguir tirar do sério. Que é isso? Não é por aí. Então, Adriana. O que te tira do sério? Já é uma boa pesquisa. Obrigado. Adriana. Oi. Jorge, na página 6, sim. Se puder expandir um pouco aqui, na primeira linha, página 6, a decisão de não admitir a carga emocional alheia depositada em si. Sim, eu já tinha falado no contexto do processo da chantagem emocional, né? Então, às vezes a pessoa vem com uma chantagem emocional para cima de você e você não entrar na onda. Em tudo isso, né? E isso que eu tinha falado antes também, né? A pessoa vem com uma demanda e você saber a hora que você não vai reagir àquilo, se não for um processo positivo. Então, como que você vai lidar com isso? Era essa a ideia, sabe, Jorge? Então, deixa eu ver se eu entendi. É a decisão tua, no caso,
De não aceitar a carga que o outro está jogando em você, isso? Que se for, logicamente, se for patológica, né? Se for positiva, a gente aceita muito bem. Assiste. Tá, agradece, inclusive. Estou falando no caso de uma negativa, né? Entendi. Né? Está querendo confirmar isso. E tem a ver com o livro que a gente falou um pouco antes, né? Que a pessoa chega a falar isso, ela não entendeu muito bem, mas ela fala em outras palavras, ela fala isso, né? Então, e se a gente deixar que o outro tenha o controle de como a gente se sente, é como se a gente ficasse, segundo a autora, ela faz uma metáfora da questão da isca, né? Você está igual o peixe, na hora que ele puxa, você se debate. Espera aí, o outro que vai me dizer como é que eu vou me sentir, como é que eu faço isso? O que está acontecendo? Então, é esse tipo de controle que a gente quis colocar aqui. Então, mas eu digo assim, em termos de prática, no dia a dia, a gente encontra muito isso, né? Por exemplo, no comércio, na rua, em casa, na família, atende o telefone. No caso, o que você diz, por exemplo, num caso desse, quando acontece que você percebe, você tem aquele instante que você vê que a pessoa, ela está alterada e ela está querendo jogar para cima de você. Aí depende. Até nesses livros falam, né? Esse vermelhinho, ela fala isso. Como que às vezes você vai numa loja e você é maltratado, a pessoa é ríspida com você. Então você tem que ver o que você vai fazer. Você pode simplesmente falar muito obrigado e ir embora. Então vai depender, aí não tem fórmula. A questão você não vai ficar depois o resto do dia chateado porque a pessoa foi grossa com você. Ou às vezes você quer comprar muito aquilo, você faz de boba, finge que não entende e compra porque você precisa daquele material, é mais importante do que você começar a bater boca ali. Então, não tem fórmula. A questão o dia a dia a gente lida com isso o tempo todo, né? Como que eu vou reagir a isso? Eu vou deixar que o mau humor daquela pessoa vire meu mau humor, então eu vou ficar o resto do dia perdido porque alguém me fechou no trânsito? E tem gente assim, né? Fica o dia se lamuriando porque de manhã passou alguém que fechou no trânsito. Ou então porque eu cheguei e aí o chefe me falou ríspido, então eu vou ficar o resto do dia me martirizando por isso. Então, são situações simples, mas que a gente tem que pensar. E essa autora, ela fala isso, ela chega a comentar isso. E até no final, ela faz até que é um processo assim, para a gente pensar, né? Que no final ela fala que ela tinha acabado o livro, ela foi num processo lá, e a pessoa foi grossa com ela não conseguiu responder como ela devia. Ela falou, como eu escrevo um livro, eu não consegui ainda. Então, quer dizer, tem que ver o que vale a pena. Eu acho que aí, o mais importante em tudo é a gente manter a coerência. E vem a definição de novo, olha. A gente não fazer nada que vai ferir aquilo, a nossa coerência. Então, se a gente tem uma série de princípios, às vezes o melhor, com autodiscernimento, é fazer cara de paisagem, fazer cara de tá tudo certo. Ou vai ter a hora que você vai ter que esclarecer e fazer o esclarecimento. Então, é esse exercício que a gente tem que se treinar. E o instante cosmoedificador, ele vai permitir, por quê? Porque a gente vai buscar não ficar agindo automaticamente e reagindo automaticamente. A gente vai procurar pensar antes de agir. E pensando antes de agir, a gente tem mais chance de acertar. Isso aí é muito comum também no comércio. Eu estou falando porque eu tenho um exemplo que não aconteceu comigo, mas foi com um gerente do Banco Itaú, na minha cidade, que lembra muito esse caso. Uma pessoa chegou alterada no banco, reclamando que não tinham pagado um cheque dele. Ele tinha dinheiro na conta, por algum erro lá do processamento, não pagaram o cheque dele. E ele alterado, bateu boca com o caixa, e o caixa falando para ele, tenha calma, meu senhor, tenha calma. Aquilo piorava a situação, porque parecia que aquela pessoa não estava sensível ao problema dele. Aí chamaram o gerente de novo, mas o que está acontecendo? Tenha calma. Aí o cara se alterava mais ainda. Até que alguém, naquele momento, vamos dizer, se é que a gente pode falar, que ele simulou, mas ele entrou no rapport com a pessoa, demonstrando que não, mas não pode acontecer isso e tal, vamos resolver. Aí a pessoa começou a se acalmar. Porque ela aí percebeu que alguém realmente estava entendendo a situação dele. Eu digo porque tem pessoa que pensa que a melhor atitude é acalmar o outro. E às vezes não. E às vezes piora a situação. O que a pessoa quer é atitude, né? Que é uma proatividade, quer que alguém resolva o problema dele. E o outro fica, não, tenha calma como? Não é com você? Entendeu? Então esse instante cosmoetificador teu aí é muito esclarecedor por causa disso. Às vezes a pessoa precisa pensar realmente no que está acontecendo.
É ela se acalmar primeiro. Então, quem tiver aquela coisa do aeroporto lá, né, do avião, né, que você põe a máscara em você primeiro, né, e depois você põe no outro. Então, você se acalma primeiro, que aí você tem mais chance de pensar direito, tem mais chance de ter inspiração de amparador, até para não ter fórmula, e ver a melhor forma de funcionar naquele momento. Você está falando do aeroporto, eu lembrei até daquela época que os aviões estavam todos parados e que os atendentes pediam calma para o pessoal e o pessoal todo atrasado. Aí teve casos de gente que pulou o balcão para bater no atendente, porque ele pedia calma, e o cara, como calma? Tem uma reunião lá, eu tenho um negócio para atender, você está me pedindo calma. Então, essa questão do instante, a pessoa precisa refletir o que é o melhor naquela hora, né? O que ela vai tentar fazer ali, porque tem situações críticas mesmo e não vai ter fórmula. E até a gente coloca, às vezes, por mais que a pessoa fique calma, ela não vai conseguir fazer nada. Um exemplo desse que você está falando, um caos desse, provavelmente ela pode tentar manter a calma e às vezes ela não vai conseguir muito resolver nada, mas pelo menos ela vai se manter desassediada, já é meio caminho andado. Até para ela poder tentar ter alguma ideia. Eu estou falando pelo seguinte, que de repente dá a entender que é uma forma generalizada, porque a pessoa fique calma e fique tudo calmo. E às vezes a melhor saída não é a calma nem ficar calmo, é agir, né? Agir com inteligência, discernimento, mas agir para resolver aquela situação. Obrigado. Jorge, alguns estudos também mostram que dizer calma, tenha calma, piora a situação. Então, não é boa ideia. Você está assediando, acabou, é a pessoa assedia mesmo. Então, às vezes o melhor é fazer perguntas, para fazer a pessoa pensar. Fazer pergunta que leva para a cognição. Então, calma é pior.